Fala rapaziada, beleza? O Tiquinho Soares é o novo reforço do Santos para a temporada de 2025. E para o vídeo de hoje vou te mostrar como atua o ex-centroavante do Botafogo. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Bom rapaziada, eu vou começar falando aqui sobre a capacidade que o Tiquinho Soares tem de jogar fora da área. E uma dinâmica em que ele faz bastante é ele sair da área e baixar para receber. Pô, mas Vini, baixar para receber aonde? Com qual intenção? Geralmente ele busca descer para esse meio espaço. Vini, o que é o meio espaço? É aquele espaço entre o corredor central e o corredor lateral. Tem um vão ali, um pouco grande, né? Em que os treinadores, né, as pessoas que estudam futebol, ou que são bem fortes, ligadas ao futebol, dizem que é muito difícil de defender. E o Tiquinho tem essa dinâmica para baixar, de sair lá da área para receber de frente. E qual que é a sua intenção? A sua intenção é finalizar, cara. Então, ele é um atleta que tem uma boa finalização e ele busca explorar esse espaço para conseguir finalizar, principalmente com o seu pé dominante. Então geralmente você está vendo alguns lances em que ele domina com a perna esquerda, com a sua perna não dominante, para finalizar com a sua perna direita, com a sua perna dominante. Tá aí o gol contra o Goiás que ele fez em 2023 a partir disso, explorando muito bem esse espaço, um atleta que sabe descer bastante para receber essa posse e consegue finalizações. Aí contra o Flamengo você vai perceber exatamente dessa dinâmica, como ele baixa para receber esse passe de retorno, né? Esse passe rolado para trás. Aí um outro exemplo agora um pouquinho diferente, né? Ele recebe de um passe para frente, né? O atleta que está atrás dele, que faz esse passe progressivo, ele consegue explorar novamente esse meio espaço e conseguir essa finalização. Então são vários lances que o Tiquinho conseguiu, principalmente no Botafogo, ser muito agressivo nesse sentido. A gente sabe que ele é um centroavante, que ele é um 9 realmente, mas ele consegue atuar muito bem fora da área. Eu vou te mostrar ao longo do vídeo outras dinâmicas, principalmente situações diferentes que o Tiquinho consegue explorar, situações já atuando fora da área. Mas agora falando mais para a questão de centroavante mesmo, mais para dentro da área, quando ele ataca o espaço na área em si, né, quando ele chega e não já está no espaço, ele procura atacar esse vão em direção à marca do pênalti. Por quê? Qual que é a sua intenção ao atacar aquele espaço mais próximo à marca do pênalti? É ele ter ângulo para finalizar nos dois cantos. Então ele pode escolher se ele vai finalizar no canto esquerdo do goleiro ou no canto direito. Então esse movimento que ele faz de atacar o espaço, e geralmente em transição a gente sabe que o Botafogo tinha e tem um contra-ataque muito forte, né? Então ele chega bastante, a equipe do Botafogo chega bastante ao espaço. E ele escolhe muito bem esse vão, essa região do campo para conseguir atacar a marca do pênalti. São várias finalizações nesse sentido. E quando a bola chega na profundidade, né, ou já há uma situação de cruzamento, o Tiquinho tem como principal forma de se desmarcar do adversário, dos adversários, que é travar os apoios quando, né, a equipe adversária corre para dentro do gol, né? Então você vai perceber que ele vai travar a passada, vai travar a corrida e vai conseguir finalizar em muitos momentos, fazer gols em muitas situações com tempo e espaço, sem marcação. Por quê? Porque o Tiquinho tem esse entendimento. A bola chega na profundidade, vão me desmarcar correndo para a marca do pênalti, né? Novamente com aquela intenção e ganhando tempo e espaço ao travando esses apoios, ao travar a corrida, principalmente porque a defesa tem esse instinto de ir até a profundidade para defender o cruzamento. Então são vários gols, principalmente em 2023, né, que foi na grande temporada do Tiquinho, fazendo nessa dinâmica. Agora você se lembra que eu citei que ele tem uma capacidade muito forte de jogar fora da área. Ele é um atleta que se associa muito bem, então consegue aproveitar vantagens cinéticas, né? Então geralmente companheiros que estão em ultrapassagem, situação de tabela, o Tiquinho consegue encontrar passes, né? Passes de ruptura que a gente costuma chamar, que é aquele passe que rompe linhas, que é passe em direção à profundidade, como esse aqui pro Igor Jesus. E o Tiquinho sabe muito fazer isso, né? Então não à toa, o Luiz Castro, ainda em 2023, utilizou o Tiquinho muito nesse sentido de sair bem da área, de conseguir ajudar muito nas construções, muito nas criações das jogadas. E um atleta que deve agregar, que deve ajudar o Santos nesse sentido. A gente sabe que tem jogadores velozes na frente, o Tiquinho pode baixar e pode se associar, aproveitando a corrida dos seus companheiros, aproveitando
esse tipo de vantagem que nós conseguimos chamar, né? Olha lá, mais um outro exemplo aqui, dá um passe para o Vitor Sá, saindo da área, conseguindo se associar com o Tabela, fazendo esse passe de ruptura. Então o Tiquinho é muito forte nesse sentido também. Agora, só para resumir, o ponto mais forte dele é a capacidade, ao repertório que ele tem em apoio frontal, né? Fazer esse jogo de pivô. Então, seja recebendo essa bola longa direcionada, essa quebrada dos zagueiros, dos goleiros em direção a ele, ele consegue amortecer no peito, no pé, consegue jogar um toque, consegue matar ela, reter essa posse. Olha lá, com uma bola direcionada, ele joga um toque de cabeça e aí o Botafogo consegue progredir, consegue sair do seu campo, chegar até o campo do adversário. Então, em muitos momentos, principalmente nessa equipe do Botafogo, no seu auge, realmente lá no Porto, em alguns momentos no Olympiacos, ele fazia bem isso, mas o Botafogo, como a gente acompanhou bem mais, né, a gente pode mostrar muito mais lances nesse sentido. Olha como ele retém essa posse, ele mata no peito, ele segura, ele sofre a falta, ele consegue desafogar a equipe. Então deve ser muito importante pro Santos nesse sentido, né, em relação de apoio frontal. E o repertório dele é muito grande, ó. Ele consegue ser apoio frontal longe da área, não em bola direcionada, mas em passe a meia altura, em passe um pouco mais rasteiro, saído bem na área. Olha como ele dá o tapa de primeiro e o Botafogo já consegue chegar na profundidade. Então, esse repertório também são vários exemplos em várias situações. Um outro momento, ó, fora da área, joga um toque, o Botafogo desafoga, consegue chegar até o campo adversário. Então é um atleta que nesse sentido deve agregar muito ao Santos, né? Se ele for muito bem explorado em situações de dinâmica de terceiro homem, né? Embaixando, né? Em movimentos coordenados, ele baixando e um outro atleta atacando a profundidade, deve agregar muito. E aí outra situação de repertório, né? Apoio frontal próximo da área. A gente sabe que o Botafogo teve uma dupla, principalmente em 2023, de ataque muito forte com ele e o Eduardo. Os dois se associavam muito bem, os dois se atacavam muito bem a área. Então você está vendo situações de apoio frontal do Tiquinho para o Eduardo finalizar, isso próximo da área, né? E o Tiquinho consegue utilizar as duas pernas, tem um time, tem uma força do passe muito boa, então pode ser muito importante nesse tiro. A gente sabe que o Soteldo gosta muito de procurar esses apoios frontais, né? Ele conduz, ele consegue carregar, então pode encontrar o Tiquinho, então o Santos pode ter uma situação de agressividade nesse sentido. Olha como o extremo traz para dentro, busca o Tiquinho, já sai na tabela, já sai com apoio frontal, atacando a profundidade. O Botafogo consegue chegar ao gol nessa dinâmica. Ó, mais um outro exemplo, dessa vez da trazida do lado direito para dentro, né? A outra foi do lado esquerdo para dentro, e o Botafogo consegue marcar o gol também a partir dessa dinâmica. Mas um extrazinho é que o Tiquinho não só se associa com esse apoio frontal com passe para trás, mas ele consegue progredir também. Então ele desce para receber em pivô, em apoio frontal, mas o seu passe é para frente. Então mostra aí a qualidade técnica, o gesto técnico dele, ao tapa de calcanhar que ele vai dar. O conceito é o mesmo, mas é aquilo que a gente vem falando, cara. Ele consegue entregar situações, cenários, repertório muito grande. E não à toa, né, cara? Foi um dos principais jogadores do Botafogo em 2023. Foi muito importante em 2024, apesar da ascensão do Igor Jesus. Mas é um atleta que deve agregar ao Santos, que deve ser muito importante, apesar de ter perdido um pouquinho da mobilidade. É um grande jogador e pode mostrar isso no Peixe. E aí, acha que ele vai dar certo no Peixe? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.